Os irmãos estavam cantando, louvando, e eu estava pensando nesses dias de quarentena, de isolamento social. Estava meditando nos cultos que nós tivemos aqui de igreja vazia, e me lembrei, pastor Juliano, de uma história antiga que eu ouvi quando eu era garoto ainda. Numa certa cidadezinha de Minas Gerais, uma irmã recém-convertida, mas cheia do Espírito Santo, possuída por Deus, né? Naquele primeiro amor. Não sei se você sabia disso. Há uma diferença entre o crente que recém-nascido e o crente já velho, como eu e meu cunhado, que está ali de cabelo branco, né? É uma diferença. O novo crente, se falar para ele que Jesus está em cima de uma árvore, ele sobe em cima daquela árvore para achar Jesus, né? O velho crente é uma benção, né? Você fala para ele, Jesus estava no culto ontem, ele fala, quem é que estava pregando? Não, mas quem estava cantando? Essa irmã estava naquele primeiro amor ainda, né? O amor de novo convertido. E como só ela era convertida em casa, o marido não era, os filhos não eram, ela começou a ir para a igreja, e o marido dela era um pau d'água que só, né? Bebia mais do que uma brasilinha velha que eu tive. Gostava de beber. E ele foi se irritando com ela ir para o culto, porque ela chegava do culto alegre e falando, nossa, como Jesus é maravilhoso. Nossa, que poder, que culto, como Jesus é lindo, como Jesus é isso, como Jesus é aquilo. O cachaceiro ficou com ciúmes. E ele falou para ela, não é Jesus não, você está assim por causa do pastor da sua igreja. Deve ser o seu pastor que chama Jesus, porque do jeito que você fala dele. E ele acabou um dia falando, você não vai mais na igreja, e proibiu ela de ir à igreja. E ela então, durante o dia, conversou com umas irmãs da igreja que eram mais experientes, e perguntou para elas, o que vocês acham que eu faço? Eu desobedeço meu marido e vou para a igreja, porque Jesus é tudo para mim. Ou eu obedeço meu marido e deixo de ir no culto? E as irmãs disseram para ela, mulher sábia edifica a sua casa. Seja obediente ao seu marido e continue orando. No tempo certo, Deus vai abrir a porta. E ela morava assim, tipo uns 5 quarteirão da igreja. E as igrejas de antigamente faziam bastante barulho, né? Então ela disse que um dia estava com a janela aberta para a rua, e lá passou as irmãs, e as irmãs indo para a igreja com a Bíblia na mão, dizendo, Maria, estamos orando pela senhora, viu? A senhora não vai, mas nós vamos lá e vamos orar pela senhora. E ela dizia então que ela fechava a janela, escutava de longe, né? Os instrumentos de banda, né? Bateria, trompete, aqueles instrumentos de banda, de coreto, que a igreja antigamente usava. E ela então acompanhava de casa. Ela cantava os hinos da harpa em casa, quando dava para ouvir. Quando ela imaginava que era a hora da oração, porque acabou os hinos, ela ficava de pé, sozinha. Na hora da pregação da palavra, ela ajoelhava e chorava, porque não tinha como ouvir a palavra. E ela orava e pedia a Deus, Senhor, eu quero voltar para a igreja, eu quero estar do seu lado. E ela fez isso, um dia, uma semana, um mês, 2 meses. No 3º mês em diante, ela começou a se desesperar. Quando ela via as irmãs indo para a igreja, ela entrava no quarto e não conseguia mais cantar, só sabia chorar, porque a vontade dela era estar na igreja. Aí, conta a história que um dia ela desesperou tanto, que ela falou, Jesus, eu não aguento mais orar. Ela arrastou uma cadeira e colocou do lado da cama dela. Ela disse, o senhor senta aqui, porque eu quero ter uma conversa séria com o senhor. Como assim? Eu te sirvo e eu não posso ir na igreja. Por que meu marido tem mais poder do que o senhor para me livrar disso? Por que o senhor não manda hoje? Por que o milagre não acontece? Ela ficou muito brava, mas muito brava. Ela esbravejou tanto com Jesus que daqui a pouco ela se arrependeu. Quando ela se arrependeu, ela dobrou o joelho e falou assim, Jesus, na verdade não era isso que eu queria falar. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é precioso, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Eu não vivo sem a sua presença. Na medida que ela estava falando assim, o marido dela veio chegando do boteco. Ao invés de entrar pela porta, passou pela janela do quarto. Escutou uma falação lá dentro, ele botou o ouvido na janela e só começou a escutar. E começou a escutar ela falar, eu te amo. Eu não vivo sem você. Você é tudo que eu tenho. Que bom que você me visita quando eu estou sozinha. O marido falou, essa mulher está me traindo agora dentro de casa, não é mais nem com o pastor da igreja não. Ele entrou dentro da casa dele pela cozinha, pegou um facão de cortar cana, ele empurrou a porta do quarto com o pé. Quando ele entrou, ele levantou o facão para o rumo da cadeira, porque ela estava conversando com a cadeira, e quando ele
levantou o facão, ele caiu para trás. E caiu enrijecido. A mulher olhou para ele, percebeu que ele não estava bem, colocou a mão, começou a orar, ele ficou endemoniado. Ela expulsou o demônio dele. Quando o demônio saiu, o homem sentou na cama, a cachaça foi embora, a embriaguez foi embora, e ele começou a perguntar para ela: cadê o quê? Cadê aquele homem que estava sentado nessa cadeira aqui? E ela: que homem? Eu vi, era um homem bonito, estava com a roupa branca. Eu vim, você estava falando que amava ele, eu vi ele aqui, eu levantei o facão porque eu ia matar ele. Ele olhou para mim e sorriu, e eu não vi mais nada. Quem era aquele homem? E a mulher disse: aquele é o meu Jesus. Que quando o crente ora, o Senhor se faz presente. Que essas histórias antigas voltem a acontecer no tempo presente, porque Jesus é o mesmo, Ele não mudou, é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Amém, igreja? Eu li um texto com os irmãos hoje, para mim é um dos textos mais bonitos do livro de Atos dos Apóstolos, porque é um texto que mostra a misericórdia e vai além do que a religião diz. Por quê, pastor? Porque a religião diz que Deus só ouve a oração do salvo. Pelo menos nós crescemos numa igreja assim. Eu sou assembleiano e desde menino na igreja me ensinaram: Deus ouve a oração dos santos. Deus ouve o clamor daquele que está ligado na videira. Deus ouve o louvor daquele que é batizado nas águas, aquele que é batizado com o Espírito Santo. Deus recebe o jejum daquele que serve a Ele. E aí Atos 10 dá um nó na nossa cabeça. Primeiro, o homem não era crente, não era cristão, era um pagão. O nome dele é Cornélio, um centurião. Era um homem da corte chamada romana. E esse texto, ele lança tanta luz que me deixa até emocionado, que todas as vezes que a gente fala de Roma, dos romanos, a gente lembra dos romanos crucificando Jesus, que eles criaram os piores métodos de tortura, que eles oprimiam Israel. Mas a Bíblia diz aqui que esse romano era bondoso com o povo. O coração dele, o caráter dele, ele não oprimia os judeus, ele cuidava inclusive dos judeus. Era um homem que, por ser romano, tinha 1 milhão de deuses, porque a cultura grega naquele tempo, junto com os romanos que criaram a cultura helênica, davam a eles o direito de adorar o panteão sagrado de todos os deuses da Grécia. E esse homem fazia orações aos deuses gregos, aos deuses romanos. Eu não sei se vocês aqui já assistiram aquele filme O Gladiador. Alguém já assistiu O Gladiador? Vocês lembram que como é que era o nome do ator? É Maximus, né? Maximus. Ele tinha uma estátua da esposa, do filho. Eles faziam sempre preces. E as mulheres lá de Roma faziam preces às deusas. Era assim, era um povo pagão. Eles buscavam a verdade que eles não conheciam que era ainda, porque Jesus estava por ser revelado. Esse Cornélio aqui vem da cultura da família. Uma família que temia não a Deus, mas aos deuses. De uma família que ensinou a ele: ó, faça o bem ao próximo, porque até esmolas ele dava. Qualquer crente, fosse vizinho da casa dele, ia dizer para ele: ó, não adianta fazer isso, porque isso aí é sacrifício de tolo. Dar esmola, fazer suas preces diante dessas imagens, fazer isso aí não vira nada, não funciona. Mas a minha Bíblia diz que Deus escutou a oração do homem. A Bíblia diz que Deus ficou tão feliz com a pureza do coração daquele homem, que Deus apareceu para ele durante o dia. Se você pegar a Bíblia inteira sagrada do Velho Testamento, Deus só aparecia para os profetas de noite, quando eles estavam dormindo. Para esse pagão, Deus se revelou durante o dia, o sol estalando mamona. Ele não teve um sonho, ele foi arrebatado em espírito. Houve um arrebatamento de sentidos. Eu não estou falando de alguém que era da igreja A, da igreja B, nem da igreja C. Eu estou falando de um homem que simplesmente queria Deus, adorava deuses errados, porque ninguém havia apresentado para ele o Deus verdadeiro. Só que como não há outro Deus além do Senhor, só um Deus escutava a oração e prece. E esse Deus ouviu a prece dele. A Bíblia não diz que Cornélio orou 3 vezes, 10 vezes. A Bíblia pega ele num dia. A Bíblia diz que Cornélio foi visitado por Deus, e Deus disse para ele: olha, suas súplicas e suas esmolas estão diante de mim em forma de memória. Então eu vou te dar o caminho.
manda chamar um homem que se chama Pedro. Ele está na casa de um homem que se chama Simão o Curtidor, na cidade de Jope. Eu estive lá nesse lugar, ainda tem essa casa até hoje na beira do mar. Na frente dessa casa colocaram tem uma pracinha que tem uma baleia, porque a terra de Jope é a terra onde o menino que o Júnior pregou aqui para nós há 2 semanas atrás, Jonas, foi engolido pelo peixe, desceu a Jope, de Jope no porto. É na mesma cidade, é da mesma terra ali. A Bíblia diz que esse homem, quando ouviu a voz de Deus, ele não teve dúvidas, ele não se beliscou para ver se estava sonhando, ele não chamou uma cartomante, nem um intérprete de sonhos. Ele chamou os seus empregados e disse: procurem um homem que se chama Pedro. Ele está na casa de um certo Simão o Curtidor. Era um empresário. Então não vai ser difícil achar ele nessa cidadezinha de Jope pequena. E os homens saíram. 3 dias depois, esses homens estavam entrando na cidade. Quando eles estavam entrando na cidade de Jope, o apóstolo Pedro estava no 2º andar da casa, numa espécie de terraço. Ele estava esperando o almoço ficar pronto. E Pedro, sim, teve uma madorna. Ele dormiu. Ao dormir, ele teve uma visão. A visão é essa: ele vê um pano descendo do céu, puxado por 4 pontas. Dentro desse pano tem um monte de carne que nenhum judeu comeria, como carne de porco, etc. Animais com unha fendida, os judeus não comiam. Então ele olha para esse pano que desce do céu com tanta carne de animais, e uma voz fala com ele, diz assim: Pedro, come. E a Bíblia diz que Pedro fala com aquela voz dizendo: não vou comer, porque na minha boca nunca entrou nada impuro e nem coisa comum. A Bíblia diz que Deus teve que puxar a orelha de Pedro por 3 vezes. Por 3 vezes veio a mesma visão. Por 3 vezes veio uma insistência do céu, falando: Pedro, come. Pedro, come. Pedro dando a mesma desculpa: Senhor, mas eu não como nada que é impuro. Eu não tenho amizade com as trevas. Eu não faço pacto com as trevas. Na última vez, na 3ª vez, Deus bradou com Pedro e disse: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. A história, como eu disse no início, é tão interessante, porque nós temos 2 homens. Um é pagão e o outro é um apóstolo. Um adora 1 milhão de deuses e o outro andou do lado de Jesus, viu sinais, viu milagres, recebeu um chamamento divino. Um acende uma vela para Deus e outra para o diabo. O outro bate no peito e diz: se eu morrer agora, eu vou direto para o céu. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque o ímpio, o pagão, Deus falou com ele uma vez, e ele atendeu a voz de Deus. Deus falou: procura, e ele mandou procurar na hora. Ele não duvidou, não titubeou. O outro, que é o pastor da igreja, Deus falou com ele uma vez, ele não creu. 2 vezes ele não creu. 3 vezes ele não creu. Aí eu fico imaginando que Pedro, nessa história aqui, representa, parece que, a igreja moderna, a igreja dos tempos modernos, a igreja que parece não ter mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A igreja que, quando Deus fala, ela quer um sinal, ela quer algo mais profundo, ela quer algo que seja tocável, algo que não traga nenhum tipo de dúvida. Ela quer ter certeza absoluta, ou mais que absoluta, que é Deus que está mandando mesmo. Ao passo que Cornélio representa aquela pessoa que tem fome de Deus, e quando Deus for revelado a ela, ela se entregará da melhor maneira possível. Quando eu vejo essa história, eu fico imaginando quantos de nós perdemos a oportunidade de levarmos alguém a Cristo. Quantos de nós já passamos perto de um amigo, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar, e aquela voz interior, né? Porque Deus não fala aqui, Deus fala aqui. E o coração queima, e você, com vontade de falar para a pessoa, se nega. Porque você diz: não, isso é coisa da minha cabeça, é minha amiga, é minha cliente, é meu patrão, o que eu vou fazer com isso? Olha que interessante. Eu estou pregando isso aqui porque hoje pela manhã eu fui acordado, quer dizer, eu acordei, fui olhar minhas mensagens no Instagram, e eu recebi uma mensagem que eu fiquei primeiro de queixo caído, pedi perdão umas 10 vezes a Deus,
e depois me emocionei. Uma moça aqui da cidade, que era filha de uma patroa minha, muito rica, que ia no escritório onde eu trabalhava, foi lá 1, 2, 10 vezes, e eu nunca falei para ela do amor de Cristo, nunca. Por respeito, às vezes por vergonha, por medo, sei lá o que, tive chance. E ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim: tem culto na sua igreja em Orlândia de que dia? Eu falei: mas quem é você? Ela disse: sou filha do fulano de tal. Eu falei, aí eu travei: mas por que você quer ir na minha igreja? Eu falei assim: não, porque eu tenho me alimentado das pregações suas do YouTube, já tem 2 meses. Eu falei: quem te apresentou? Foi uma funcionária minha, ela mora hoje em Camboriú, Balneário de Camboriú, é uma empresária, uma médica. E ela disse: olha, essa moça que trabalha comigo, que é evangélica, ela já está comigo há 2 anos, ela nunca me convidou para ir na igreja também, e ela nunca pregou para mim. Eu falei: e como é que ela te apresentou minhas mensagens? E ela disse: me deu uma vontade tão grande de conhecer o Deus que vocês servem. Eu falei: por quê? Por causa do testemunho dela. Ela passou por um vendaval com os filhos, eu teria morrido, e ela sempre dando glória a Deus. As pessoas falam dela e ela não reclama, ela não xinga, ela não reage. Eu fui perguntar para ela: o que é isso? Aí então ela disse: é Jesus na minha vida. Eu falei assim: por que você não tem essa paz? Ela disse: não tenho, eu procurei no Espírito. Ela começou a falar todas as religiões que ela foi. Veja só, se eu tivesse tido a coragem há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, de falar do amor de Deus para essa pessoa, talvez ela teria ganhado tantas almas nesses 25 anos. Mas eu perdi a chance, porque às vezes ficamos insensíveis, às vezes somos egoístas, porque queremos o evangelho só para nós. É muito gostoso vir à igreja, é lindo levantar as mãos e cantar, é maravilhoso ouvirmos alguém pregar com conhecimento, principalmente quando tem uma pitadinha de humor que faz a gente rir. Culto também é entretenimento. Só que de nada valeria isso se alguém não tivesse ido até você um dia e falado para você: há um Deus no céu que te ama, há um Deus no céu que pode te erguer, te levantar. Muitas pessoas que me perguntam sobre a fé, eu digo para elas: se você depender de uma igreja para ir para o céu, você está perdida, porque você vai à igreja 1 vez por semana no máximo, quando no máximo o homem moderno vai 2 vezes por semana. Aí você calcula 2 cultos por semana, 3 horas de culto, e coloque 24 horas vezes 7, depois do total você tira 3. Você tem essas 3 horas abastecidas a sua alma, e o resto você está à mercê do mundo, à mercê das informações ruins, à mercê da televisão, à mercê das brigas, à mercê das tentações, à mercê de tudo. Se a pessoa depender só da igreja para ir para o céu, ela está frita. Essa pandemia está provando isso, está mostrando isso. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa saber que onde você dobra o seu joelho, ou onde a planta do seu pé pisa, o anjo do Senhor acompanha você até ali. Essa pandemia nos ensinou uma coisa muito linda. Pergunte o quê? A verdadeira igreja somos nós. E vocês já me viram pregar isso aqui. Eu sempre falo: isso aqui é só um templo feito por mãos humanas. E por mais que me doa falar, é a Bíblia que diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pastor, se Deus não habita, o que eu venho fazer aqui? Você vem trazer Deus para cá, porque você é a verdadeira igreja. Esse templo Deus visita, mas esse aqui Deus habita. O apóstolo São Paulo diz: vós sois a habitação do Deus vivo, o Espírito Santo habita em nós. Então você é uma igreja ambulante. Deus só vem a esse templo quando você atravessa aquela porta ali, ó. Quando você coloca o pé aqui dentro, Deus que está dentro de você entra dentro da igreja. E quando o culto termina, Deus vai com você embora. Pastor, e a igreja? A igreja fica vazia aqui, ao ponto dos vizinhos ficarem incomodados até com o ar-condicionado, que diz eles que liga sozinho. Ainda tem um fantasma aqui dentro. Às vezes eu vi uma notificação, nós fomos processados aqui. Tem um boletim de ocorrência que o vizinho falou que às 11h30 da noite o ar-condicionado estava ligado, a igreja está fechada. Tinha um amigo meu que mora lá no Rio de Janeiro. Uma vez ele me ligou, o pastor Ezequiel, disse para mim: Marcos, ora aí por nós, estamos numa luta. O que foi, pastor? Roubaram a igreja. Entraram na igreja de noite, fizeram limpa, levaram instrumento, levaram som, levaram tudo. Aí eu dobrei meu joelho, porque eu nunca tinha ouvido falar de igreja roubada. Aí eu comecei: Senhor, roubaram a sua igreja, Senhor, ajuda a sua igreja, porque roubaram ela. Depois que falei umas 4 vezes, eu acho que o Espírito Santo falou: vou ensinar esse
esse rapaz o que é a igreja de verdade. Deus falou comigo: impossível roubar a minha igreja. Eu disse: mas aquela roubaram. O senhor disse: aquela não é a minha igreja. Eu já falei: pronto, aquela é uma seita. É uma seita. O senhor disse: não, aquela é um templo feito por mãos humanas. E eu falei: o senhor não podia ter deixado o seu anjo lá dentro da igreja para guardar os móveis? O senhor disse: para quê? Cadeira não dá glória a Deus, a caixa sozinha não faz barulho, a parede não me louva. Quem me louva é o crente que caminha. Esse eu protejo, esse eu guardo. Por isso que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Que nós possamos passar a sermos mais sensíveis e aproveitarmos as oportunidades que vêm à nossa mão, as oportunidades que nós às vezes perdemos. Ontem à tarde fizemos com a minha família, nós fomos num sítio aqui de uns amigos, e moram muitos crentes ali, né? E eu fiquei com pena. O Edelton estava lá comigo, meu cunhado. A irmã veio perto de mim umas 4 vezes: pastor, vamos fazer um culto, tem uma igreja aqui. Eu achei que era brincadeira dela. Tem um templozinho lá, uma capelinha. Ela falou: não, faz um culto para nós, aproveita. Depois, Edelton, que caiu a minha ficha, lá não tem internet. Então eles não têm culto online. 40 dias aquela irmã e a família dela sem poder ir num culto, sem ouvir uma voz pregando, sem ouvir um louvor. E estava lá o pastor de vocês de short. Aí eu falei para a irmã: mas eu estou de short. E ela, aquela assembleiana daquele dia, eu falei: eu estou de short. Ela não falou assim: não vai. Também não disse: deixa de ir. Abriram a igreja, fizemos um culto, 15 minutos. A Edna, que está ali, minha cunhada, quem não conhece minha cunhada, aquela moça bonita ali, ela está do lado do meu cunhado. Ela cantou, louvou a Deus com mais 2 irmãs, li um salmo, e quando terminou, aquela irmã chegou e me falou: pastor, muito obrigado, vem fazer mais culto aqui. Só dá valor quando a gente perde. Não perca a oportunidade, seja bênção onde você for. Uma cultura que tínhamos os crentes antigamente, e até eu acabei perdendo isso. Todas as vezes que ia visitar um crente, ia na casa de alguém, primeiro fazer uma oração. Podemos fazer uma oração para abençoar aqui? Nem isso fazemos mais. Temos oportunidade e contamos piada, falamos da vida dos outros. Só me perguntam de política. Temos que deixar nossa mente esvaziar dessas coisas e nos enchermos do Espírito Santo. Você não é um ser humano normal, você é um condutor da salvação. Cada crente que aqui está, o mais fraco aqui dentro, tem nos seus lábios a palavra da eternidade. Você não sabe o poder que há dentro de você. Muitas vezes você fala: mas eu não sei nada da Bíblia, porque você se compara com o pastor que está pregando, com o irmão que ensina. Mas com o ímpio que não conhece, é como se você fosse o doutor em todos os conhecimentos do mundo. Então não perca a chance. Fale do amor de Deus a tempo, fale do amor de Deus a fora de tempo. O dia que você tiver tempo, que tempo você tem, o dia que você tiver disponibilidade, leia o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai encontrar histórias lindas. Tem uma história de um homem que está dentro de uma carruagem, puxada por pelo menos uns 4 cavalos, era uma carruagem real, e ele está lendo um livro, o rolo do profeta Isaías. E tem um evangelista que estava ali, era diácono da igreja, nós que chamamos ele de evangelista. Ele não era presbítero, não era pastor presidente, era um diácono. Tinha ido naquele lugar para cuidar dos órfãos e das viúvas. E quando o Espírito Santo viu que tinha um homem com fome, lendo o livro sagrado sem entender, o Espírito Santo foi lá onde estava Filipe e disse: Filipe, achega-te a esse carro. E Filipe foi andando lá da carruagem, 4 cavalos puxando, e Filipe no trote, conversando aqui pela janela. E Filipe viu que o homem lia, e o homem não parou a carruagem para dar atenção para Filipe. E Filipe perguntou para ele daqui de fora: você entende o que lê? E o homem disse: como eu vou entender se não tem quem me ensine? E a carruagem continuou andando, e o Filipe continuou correndo. Até que o homem disse assim: você conhece? Ele: conheço. Você pode me ensinar? Posso. Parar a carruagem. Filipe entrou dentro da carruagem, pregou para o homem. Foi a pregação, acho que a conversão mais rápida da Bíblia. Não deu 40 minutos de pregação, o homem que estava dentro da carruagem lendo, olhou de longe e viu uma lagoa, e disse assim para Filipe: eis ali a água, o que me impede de ser batizado? Eu fico imaginando como é que Filipe chegou na parte do batismo, porque o homem estava lendo o livro do profeta Isaías. Então ele declarou para esse homem Jesus, ele falou sobre o processo da salvação inteira, e falou para ele que só vai para o céu quem crer e for batizado.
Então o homem olhou para fora e disse: eis ali a água, o que me impede de ser batizado? Oh meu Deus, se fosse hoje, ia ter que passar por uma triagem tão grande, ia ter que puxar a capivara do cidadão, para saber se ele é bom pagador, se ele já casou quantas vezes na vida, se ele é isso, se ele é aquilo, porque é isso que a maioria das igrejas fazem, incluindo a nossa às vezes. Mas naquele dia, o homem questionou: tem ali água e eu estou crendo. Filipe disse: se tu creres. Filipe parou a carruagem, desceu e batizou o homem. O Espírito Santo agia de uma maneira tão violenta naqueles dias, que a Bíblia diz que quando Filipe batizou o homem nas águas, o homem se levantou. No tempo do homem limpar os olhos para tirar a água do rosto, Filipe sumiu. A Bíblia diz: e o Espírito de Deus arrebatou Filipe, tirou Filipe daqui e levou Filipe para um outro lado, porque a obra de Deus urgia. Que Deus nesta noite faça isso nos nossos corações. Que Deus te incendeie. Que Deus te faça um evangelista moderno, através do WhatsApp, através da sua página de Facebook, através do seu Instagram. Que você não perca a oportunidade de falar de Deus a tempo e a fora de tempo, custe o que custar, doa quem doer. Pastor, mas eu não sei pregar muito. O seu testemunho já é uma grande pregação. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, os pastores sempre usavam o exemplo daquele bichinho que deixava um rastro bonito, uma lesma. Alguém já viu lesma? Está desaparecido esse bichinho, faz tempo que eu não vejo. Mas antigamente a gente via o rastro da lesma, era todo brilhante. Os pastores diziam: o crente tem que ser como uma lesma dessa, não lenta, mas por onde passar, deixar um rastro brilhante. Que a luz de Deus ilumine a sua vida, que Deus desperte o dom que há em você, que Deus suscite o Espírito Santo dentro da sua vida. Eu me lembro, e quem assistiu a minha live a semana passada, deve ter ouvido meu testemunho. O Roberto perguntou para mim: pastor, como é que o senhor se converteu? E eu contei para ele: eu trabalhava ali naquele prédio que tem na rua, perto do Banco do Brasil, um prédio grande, na rua 2 com a avenida 2 com a 2, né? Não, 2 com a 3, isso. Aquele prédio, o prédio mais antigo da cidade. Eu trabalhava no 4º andar, e eu trabalhava lá com um rapaz que é da outra igreja, o Ronaldo. E o Ronaldo trabalhava numa máquina tipo de... o tataravô do computador. Era uma máquina de contabilidade. E o Ronaldo trabalhava, era muito rápido os dedos dele naquilo. E eu ficava sentado no chão, porque eu trabalhava com arquivo. E fazia um arquivo no chão, porque eu não tinha mesa para mim. E todos os dias eu entrava dentro da sala, o Ronaldo começava a assoviar uma música. O assovio era tão afinado e tão bonito, que começou a mexer comigo. E um dia eu tinha tido uma experiência muito ruim, lá naquele prédio mesmo, que eu encontrei uma pessoa que era da minha família por parte de pai, e ele me humilhou muito, e eu entrei dentro da sala e fiquei muito triste, estava de cabeça baixa, triste, arrumando as notas fiscais. O Ronaldo começou a assoviar, e aquilo entrou no ouvido e desceu no coração. Eu comecei a chorar e perguntei para ele: o que é isso que você está assoviando? Ele saiu da cadeira, veio, me deu um abraço e disse: é uma música da minha igreja, chama-se Deus Está Aqui. E quando ele cantou Deus Está Aqui, Deus se fez presente ali. Eu me emociono só de lembrar, porque foi o meu primeiro contato com um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que toca, um Deus que se move quando nós convidamos Ele. Eu já amava Deus, mas o Deus que eu amava ficava pendurado em uma cruz. O Deus que eu amava era o Deus aqui da paróquia Cristo Rei, onde eu fui coroinha. E eu ia lá e colocava a mão no pé dele, que tinha uma estátua grande. Eu ficava com pena dele, todo arrebentado, todo destruído. Eu precisava tocar, eu ficava com pena dele. Aí agora eu estou dentro de uma sala, num escritório, um crente cantando. E esse crente começa a cantar, meu corpo começa a arrepiar inteiro. E eu perguntei: o que é isso? Ele disse: é o que eu estou cantando, Deus está aqui. O Deus dessa igreja fala, o Deus dessa igreja toca. O Deus desse povo aqui, Ele sabe os nossos problemas e Ele nos ajuda. Nós só precisamos acreditar nele. E esse grito de glória a Deus que sai dentro de nós não fica nessas 4 paredes. E não é um louvor ao pregador, atravessa o teto e vai até o coração dele. Deus está aqui. Que o Espírito que veio sobre Pedro naquele dia, que ele pregou para Cornélio, porque a unção que veio sobre Pedro foi tão grande. Detalhe, escutem, Pedro foi sozinho. Ele não levou um presbítero, ele não levou uns irmãos para ir com ele, os irmãos de fogo, de oração. Não, Pedro foi sozinho com os empregados de Cornélio. Quando ele entrou dentro da casa de Cornélio, Cornélio não estava sozinho.
A casa estava cheia de gente, amigos de Cornélio. Quem era amigo de romanos? Só romanos. A alta corte estava ali, porque Cornélio deu o testemunho e disse: gente, eu tive uma visagem, eu tive uma visão, e uma voz mandou buscar um homem. Esse homem existe, ele está chegando, e ele vai me apresentar o caminho da eternidade. Quando Pedro chegou e viu a casa de Cornélio cheia, Pedro não se fez de rogado. Pedro apresentou Jesus para eles. E ele não pregou com essa eloquência que prega um pregador pentecostal como eu, não. Pedro começou a falar de Jesus, começou a contar a história dele. Esse é o filho de Maria, o carpinteiro, filho de José, que andou pela terra, que curou os enfermos, e foi dando testemunho. A Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, o céu abriu, e o Espírito Santo caiu sobre todo mundo que estava naquela casa. Imagine, se fosse um congresso, se fosse um culto, tudo bem. Imagina, nós estamos aqui com só gente crente, só quem teme a Deus, e o Espírito Santo não pegou todo mundo ainda. Tem umas pessoas me olhando com o olhinho seco, só dá para ver o olho, né? O olho seco, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente, né? A desculpa da boca travada dá porque está com essa máscara aí, mas eu acho que dá para dar glória a Deus ainda, né? Veja só, Pedro estava com gente que era ímpia, com adoradores de estátuas, de demônios. Enquanto ele pregava, o coração deles se abriu, porque o Espírito Santo não pôs em qualquer lugar também. O Espírito Santo não arrombou a casa deles, não entrou como um ladrão, não. É que enquanto eles pregavam, Pedro pregava, o coração deles foi abrindo. Eles começaram a acreditar, eles começaram a enxergar a salvação, começaram a entender que o Deus de Pedro era melhor do que todos os deuses da Grécia. E na medida que o coração foi abrindo, Deus viu uma oportunidade, o Espírito Santo desabou dentro daquela casa. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Ei, antes de serem batizados nas águas, antes de passarem pelo processo do catecismo da igreja, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não olhou se eles estavam bebendo, se estavam fumando, se estavam se prostituindo, se tinham matado alguém há 5 minutos atrás. Não, quando a palavra foi pregada, limpou o coração deles e aconteceu o processo do novo nascimento. Ao nascer de novo, receberam o Espírito Santo. Alguém aqui tem o Espírito Santo dentro de si aí? Então adore a Deus. Já foi 40 dias de silêncio em casa. Vamos abrir os nossos lábios, vamos trazer o céu aqui para a igreja, para quando você entrar dentro do seu carro, o Espírito Santo tem um lugarzinho lá, e você ir para casa cheio do Espírito Santo nesta noite. O Deus de Israel é um Deus verdadeiro, é um Deus vivo, é o Cristo desta igreja. Que não aconteça conosco o que aconteceu com o pastor Pedro antes da pregação, ficar tão duro a ponto de não entender, ou de não acreditar, ou de ter vergonha, ou de ter medo, ou de ter dúvida, quando Deus lhe toca. Todo crente tem isso. Todo crente, ele é sensitivo. O que é sensitivo? É quando o seu lado espiritual ele é muito aguçado. Você entra nos lugares, você percebe. Alguém aqui já foi fazer visita? E quando colocou o pé dentro da casa da pessoa, o corpo arrepiou inteirinho? Quem? Levante aos irmãos que faz visita. Por quê? Porque você é sensitivo. Você percebe o mundo espiritual. Você, portanto, não é mais normal. Eu imagino quantas pessoas Deus colocou na sua frente e você sentiu. Pessoas que trabalham com pessoas, né? Ali a minha sobrinha Cálita, que lida com gente toda hora. Eu acredito que você, quando foi tocar em alguém ou fazer algum tratamento, seu corpo arrepiou, você teve um sentimento. Quando isso acontecer, não tenha dúvida, fale de Cristo. As pessoas falam: qual é o sinal? Pastor, o sinal é esse: o coração acelerou, a boca secou, a perna bambeou. Fale sem medo, porque essa é a voz do Senhor não vem aqui, ela vem aqui. É uma voz que grita de dentro para fora, é uma voz interior. Por que é uma voz interior? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Pastor, por que ele não fala claramente? Porque se ele falar claramente, é como se ele fosse alguém te dando uma ordem, como se ele fosse um tirano, como se ele fosse um ditador, te mandando: vai, é para fazer. E não é isso. Ele segreda. O livre-arbítrio está dentro de nós. Falemos de Deus, a tempo e a fora de tempo. Já contei aqui nessa igreja o testemunho de quando eu ganhei o Adriano para Jesus. O Adriano, aquele
Pai está sempre aqui conosco. Adriano estava passando perto da fábrica de vela, na Avenida 4, ali onde eu trabalhava. Ele estava empurrando uma bicicleta e uma caixa de som desse tamanho aqui, um rádio de toca-fita, que era desse tamanho, aqui. Ele passou, eu vi ele pela vidraça. Eu senti um toque. Eu saltei da minha cadeira, botei a cabeça para fora e falei: Adriano. Ele olhou para mim, sorriu naqueles dentão bonito dele. Eu falei para ele: Jesus te ama. Ele travou e começou a chorar. Ele voltou, parou a bicicleta, sentou na cadeira, ele chorava sem parar. Eu não preguei uma hora para ele, só falei: Jesus te ama. Aí ele me perguntou: por que Jesus me ama? Aí eu mostrei para ele por que Jesus amava ele. Não é preciso muita coisa para você angariar para o reino de Deus. Se todo crente soubesse qual é o resultado de ganhar uma alma, os crentes ficariam desesperados. Como o grande evangelista Dwight Moody, que dizia que não conseguia dormir sem ganhar pelo menos uma alma por dia para Cristo. Ele levou durante toda a sua vida mais de 1 milhão de almas aos pés da cruz. Um dia ele acordou de madrugada, lá em Chicago, onde ele morava, e ele pegou um bondinho de madrugada, que ele não tinha ganhado nenhuma alma ainda para Jesus, ele não conseguia dormir, e ele ganhou um mendigo, enquanto ele estava dentro daquele bondinho. Ganhar alma é um presente que o ser humano dá a Deus. Como é que eu conquisto uma alma, pastor? A Bíblia Sagrada vai nos ensinar: aquele que ganha almas, sábio é. Isso aqui não é só um termo religioso. Ganhar almas é você conseguir a atenção das pessoas. O vendedor ganha almas, o pastor ganha almas, o político ganha almas, todas as pessoas que lidam com pessoas ganham almas. Agora, traduza isso para a fé. Use de sabedoria. Peça para Deus te mostrar, te revelar. Peça para Deus te mostrar pessoas oprimidas. Peça para Deus te enviar pessoas até você. Quando estiver lá nas suas mídias sociais, ore. Antes de abrir, coloque a mão sobre o seu aparelho, coisas de louco, e fala: Senhor, me mostre alguém com quem eu deva falar, alguém a quem eu devo apresentar, e Deus vai te dar, porque o reino de Deus depende de você. Lembrando que a Bíblia diz que os anjos quiseram ganhar almas. Já leu isso na Bíblia? Os anjos quiseram fazer o trabalho da igreja, e Deus os impediu. Imagine se os anjos pregassem, a terra inteira estava convertida. Imagina aparecer aqui no céu, aqui de Orlândia, Gabriel, com as suas asas gigantes e uma espada na mão, gritando: aceitem Jesus Cristo como seu Salvador. Quem não vai se converter? Aí Deus diz: nego aos anjos e dou à igreja. É o poder que só a igreja tem. Quem ganha almas, sábio é. Quem ganha almas, cobre uma multidão de pecados. Talvez aqui tenha a parte mais bonita e a melhor de todas. Se você anda meio capenga, caindo mais do que ficando de pé, e quer que seus pecados sejam apagados, oprimidos, é claro que nós temos o sangue de Jesus e a confissão, mas a Bíblia diz que quem ganha almas, uma multidão de pecados é coberta. A Bíblia não diz se são suas ou se são daqueles que você vai trazer. Então, dá uma interpretação dúbia. Ganhe almas, leve pessoas à cruz, leve pessoas a Cristo, mostre a elas que Jesus está voltando, porque eu não sei vocês, eu não tenho mais dúvidas. Jesus está voltando. Essa semana aconteceu um terremoto nos Estados Unidos. Terremoto que vem logo depois de uma pandemia desenfreada que travou o mundo inteiro. A ONU começa a gritar, porque os países não aceitam o protocolo da OMS, já estão tendo reuniões querendo levantar um líder único. Alguém que possa falar pelo mundo inteiro, pelo menos na questão da saúde. Porta aberta para a entrada do anticristo no mundo. Jesus está voltando. Todos os sinais que estão catalogados na Bíblia a respeito da vinda de Jesus já se cumpriram, todos. Nós estamos no intervalo que eu chamo de misericórdia. Deus respirando, Deus segurando o arcanjo aqui, dizendo: segura mais um pouquinho a trombeta, porque a família dela vai me aceitar, a família dele vai me aceitar, a cidade de Orlândia vai se converter, mais um pouquinho, segura. Jesus já está com as suas vestes ataviadas, porque ele vem como noivo buscar a igreja. Eu imagino ele agora lá no céu em uma sala, e os anjos costurando as suas vestes nupciais, dizendo: já está quase pronto. Deus olhando para o relógio, dizendo: o relógio está quase cruzando os ponteiros. Um arcanjo pulindo a trombeta: já já Jesus vai nos chamar. Só que antes disso,
Vamos trazer os Cornélios para Cristo. Vamos ganhar esses homens e mulheres que têm fome e sede e não sabem a quem buscar, que buscam em religiões e em seitas, que não levam o homem a lugar nenhum, porque a igreja está calada. Eu fui fazer um estudo bíblico sobre o arrebatamento da igreja e digitei lá na internet: Jesus está voltando, para ver se tinha mensagens sobre isso. Eu encontrei pelo menos uns 10 sites logo no início, nenhum de igreja evangélica. Alziro Zarur, da LBV, Legião da Boa Vontade, seitas dos Mormons e outras falando Jesus está voltando. E os evangélicos que cresceram nesta doutrina, acreditando que Jesus ia voltar, estão calados, estão querendo um céu na terra, estão querendo viver o bem bom da eternidade aqui mesmo. Querem recursos, querem dinheiro, querem saúde, querem a família unida, querem tudo, menos carregar a cruz e levar almas ao céu. Que este momento seja um momento de despertamento para a igreja, porque Jesus está voltando, e Ele está falando com você, assim como falou com Cornélio. Não sei se é a primeira vez, se é a segunda, se é a terceira. É Deus dizendo: desenterra o seu talento, use ele, afie a sua espada, afine o seu instrumento, porque Jesus está voltando. Não é hora de brincar, não é hora de titubear, não é hora de ficarmos olhando para aquele ou para aquela, para os que nos magoam, para os que nos magoaram. Não é hora disso mais. É hora de lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É hora de recebermos um batismo com o Espírito Santo de verdade. É hora de falarmos em línguas, é hora de expulsarmos demônios, é hora de colocarmos a mão sobre os enfermos e mandar as enfermidades embora. E eu creio que Jesus pode dar isso a todos os que estão aqui nessa noite. Alguém crê nisso? Então fique de pé comigo em nome de Jesus. Feche seus olhos. Como não podemos dar a mão para ninguém, coloque uma mão no coração. Senhor, como é bom ver a igreja assim. Quantas vezes nós reclamamos da igreja quase cheia, Senhor, falando que ela está vazia. E como foi duro ver a igreja vazia essas últimas semanas. Como estamos felizes de ver os seus filhos aqui no segundo culto, nesse domingo. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor ainda fala. Te agradeço porque o Senhor ainda ouve. Te agradeço porque o Senhor ainda caminha no meio da sua igreja. Neste momento, Senhor, a sua igreja está aqui de pé, uma distância de 1 metro um dos outros ou mais. E eu me lembrei do texto de Apocalipse que diz que o Senhor caminha entre os castiçais. Cada crente é um castiçal, meu Pai. Que a lâmpada esteja acesa em cada um deles. Por isso o Senhor caminha entre os castiçais. E se estiver alguma lâmpada apagada entre nós, Senhor, acende ela de novo. Ah, Senhor, derrama o seu Espírito, o seu azeite sobre essas lamparinas. Desperta, Senhor, a paixão por ganhar almas. Desperta o talento dos seus filhos para eles fazerem a sua obra desta maneira, neste tempo de dificuldade, neste tempo de dor. Senhor, eu aproveito esse momento para orar pelos amigos, pelos irmãos. Como aquele amigo meu, Senhor, que me ligou anteontem, infartou em casa, porque não tem comida para dar aos filhos, porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, e é um cantor que passou a vida toda na sua igreja, vivia do altar, vivia dos louvores. Ele acabou infartando, Senhor, pelo desespero de ver a família passando necessidade. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, desses guerreiros, dessas guerreiras que vivem da obra, que vivem do altar, que vivem da fé. Estão sem o pão de cada dia, Senhor. Estão sem recursos para manter a dignidade de pagar pelo menos o aluguel de suas casas. Senhor, a nós que estamos aqui somos afortunados, porque a sua presença está entre nós. Renova, Senhor, enche a sua casa com a sua presença. O que aconteceu lá com Cornélio, faz acontecer aqui também, Senhor.
Caia sobre nós, Espírito Santo. Renove aqueles que há muito tempo não falavam em línguas. Ah, Senhor, traz os profetas de volta à vida. Assim como o Senhor deu visões a Cornélio, arrebatamento de sentidos, distribui esse dom sobre a sua igreja de novo. Ah, meu Deus. E aquele, Senhor, que parou de pescar porque largou a rede, ó Pai, desperta ele de novo, ó Pai. Senhor, que o desânimo vá embora,